Seja um colaborador fazendo uma doação espontânea, ajudando o canal em suas despesas, mandando um Pix de qualquer valor clicando no link do primeiro comentário fixado logo abaixo do vídeo, pois isto ajudará a manter nossos serviços. Desde já agradeço. Que Deus te abençoe. Como entender a expressão Igreja Santa e Pecadora? Santa e Meretriz. O Beracá, o blog da família, domingo, 25 de maio de 2014. Diz a palavra de Deus em Mateus 18,7, ai do mundo, por causa dos escândalos, porque mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem, e vós, maridos, amais as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja, gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É grande este mistério, refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja, Efésios 5, 25-32. Quem santifica a igreja não são os homens, mas a ação paciente e amorosa de seu esposo, Jesus Cristo. A Igreja Católica não teme expor sua verdade histórica, pois a Igreja sempre se considerou santa e pecadora, ou seja, na expressão dos primeiros doutores da Igreja, Sancta e Meretrix. Contemplando este mistério da Igreja, São Pio X dizia: os reinos e os impérios desmontarão, os povos que a glória de seus nomes, assim como sua civilização os havia tornado célebres, desaparecerão. Viram-se nações que, atingidas pela decrepitude, se desagregaram por si mesmas. A Igreja, porém, é imortal por natureza, jamais o laço que a une ao seu celeste esposo se romperá e, em consequência, a velhice não pode atingi-la, ela permanece exuberante da juventude, sempre transbordante dessa força com a qual ela nasceu do coração transpassado de Cristo morto sobre a cruz. Encíclica Iucunda Sein. A Santa Igreja Católica é a primeira, verdadeira, vencedora e única. A unidade da Santíssima Fé Católica é um grande milagre e obra colossal da Igreja Latina. O seu escopo é a salvação da humanidade pelo seu Senhor, Mestre, Pastor e Salvador Jesus Cristo. A Igreja é a mestra por excelência da mais alta ciência da educação. Ela é a gloriosa Mãe fecunda de todos os filhos de Deus e promotora de santificação das ovelhas do Sumo Pastor Jesus Cristo. O mundo que conhecemos sem a Igreja Católica teria sido entregue à barbárie, basta lermos um pouco da história universal. Para a Igreja vencer imperadores idolatrais e imorais, exércitos bárbaros, monarquias corruptas, sistema político e filosóficos ateus e carniceiros, cismas, seitas, secularismo e relativismo são necessárias armas poderosíssimas e atualizadas. Quais são essas armas? A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério Infalível. Todo o fundamento da Igreja Católica está no amor da Santíssima Trindade, que termina no gênero humano. Não há como negar que o pecado existe dentro da Igreja, dado que esta é uma realidade divino-humana, a fragilidade dos homens que, com Cristo, integram a Igreja, manifesta-se através dos séculos. O próprio Cristo fundou a Igreja sobre Pedro, Mateus 16,18, aquele que o negou 3 vezes. Os escritos do Novo Testamento o reconhecem, apresentando tanto a santidade da Igreja, confira Efésios 5:25 seguidos, 1 Coríntios 1,2, 6,11, como o pecado de seus filhos, confira Gálatas 5,19-21, Romanos 13:13 seguidos.
Os padres e antigos escritores da Igreja formularam essa dupla face da Igreja em termos um tanto paradoxais. Assim, Santo Ambrósio, t. 393. A Igreja existe de duas maneiras, como aquela que não conhece o pecado ou como aquela que deixa de pecar. PL 15, 1724, ela é imaculada, esmaculatis ou imaculada, a qual pertencem os maculados. PL 15, 1540. A expressão mais forte é a locução casta meretriz aplicada à Igreja por alguns dos padres antigos. Nenhum deles nega a santidade indefectível da Igreja derivada da sua índole sacramental ou da presença viva de Cristo, cabeça do corpo eclesial, mas reconhecem as falhas dos filhos da Igreja. O grande teólogo Hans Johannes von Balthasar comenta o fato, dizendo: se abstrairmos o pecado de todos os seus membros, esta não será mais Igreja. A Igreja tem seu destino nos seus membros, da mesma maneira que estes têm o deles nela. Por isto os pecados dos filhos e das filhas recaem sobre a mãe, e por isto esta deve orar e implorar a salvação própria em seus membros. Os teólogos têm procurado penetrar e elucidar o sentido dessa realidade ambígua, santa e pecadora. Não coincidem entre si exatamente ao fazê-lo, mas de modo geral concordam em dizer que a Igreja é indefectivelmente santa, mas ela tem membros pecadores, é a Igreja dos pecadores. Estes, mesmo após o pecado grave, continuam pertencendo à Igreja, por isto, esta, como mãe, tem que reconhecer e confessar os pecados de seus filhos e tem que promover a conversão e a purificação dos mesmos. A Igreja pura e sem mancha congrega homens que podem pecar, e na realidade pecam, é o que afirma, entre outros textos recentes, a Constituição Lumen Gentium 8:3. A Igreja é fortalecida pela força do Senhor ressuscitado, a fim de vencer pela paciência e pela caridade suas aflições e dificuldades tanto internas quanto externas, para poder revelar ao mundo o mistério de Cristo, embora entre sombras, porém com fidelidade, até que no fim seja manifestado em plena luz. Se a Igreja como mãe é santa, mas tem filhos pecadores, entende-se que ela precise de renovar ou reformar periodicamente os setores em que se exerce e manifesta a fragilidade de seus membros humanos. Há coisas que devem ser questionadas na Igreja, mas não se pode pôr em questão a própria Igreja. Uma Igreja que vive se acusando e negando a si mesma, ainda que invoque como motivo o de dar glória a Deus como único Senhor, não corresponde à consciência nem à prática da Igreja no Novo Testamento. Quando a proclamação da penitência é total e generalizada, corre-se o risco de não acontecer nenhuma conversão concreta na vida eclesial e pessoal. Na Igreja há de se manter a tradição viva e ininterrupta, revestida, porém, das expressões que a tornem compreensível aos homens das sucessivas épocas da história. Para que as reformas de instituições da Igreja necessitadas de renovação possa ser autêntica e frutuosa, devem-se preencher 4 condições importantes. 1. Observar o primado da caridade e dos valores pastorais sobre as belas ideias, a tentação de um pensador que tenha clara intuição do que poderia ser feito para renovar uma sociedade ou a própria Igreja, é deixar-se empolgar por tal ideia, esquecendo a caridade e a edificação do próximo, que são valores primaciais na Igreja. Aplicando-se ao trabalho, esse pretenso reformador não renova, mas divide a Igreja. Tal foi o caso de Tertuliano, mais 220 aproximadamente, o de Pedro Valdo e dos valdenses, que, de maneira passional e exacerbada, pregavam novos rumos para a Igreja no século XII.
No extremo oposto situam-se São Francisco de Assis, mais 1226, e São Domingos de Gusmão, mais 1221, que, alheios ao fausto e à riqueza, souberam incentivar a santa pobreza na Igreja mediante a sua palavra caridosa e o seu teor de vida humilde e convicta. Escreve o Papa Pio XI a respeito: toda reforma verdadeira e duradoura partiu, em última análise, da santidade de homens inflamados e movidos pelo amor a Deus e ao próximo. Generosos, prontos para escutar os apelos de Deus e para os realizar imediatamente em si, e no entanto seguros deles mesmos, porque seguros da sua vocação, cresceram até se tornarem as luzes e os renovadores do seu tempo. Onde, pelo contrário, o zelo reformador não brotou da pureza pessoal, mas era a expressão e explosão da paixão. Ele confundiu em vez de esclarecer, destruiu em vez de construir, foi mais de uma vez o ponto de partida de aberrações mais fatais que os males que esperava ou pretendia remediar. Encíclica Emaitibren der Sarga, ASS 1937, p. 154. 2. Permanecer na comunhão com o todo, para não se desviar no caminho da sua missão. O reformador tem de manter um contato vivo com toda a Igreja, na qual atua o Espírito, penhor de comunhão entre todos os membros do corpo de Cristo. Não aceitar este princípio fundamental foi a tragédia de grandes figuras que julgaram não poder ser fiéis à verdade a não ser prendendo-se à sua própria interpretação antes que ao sentido da Igreja. 3. A paciência tudo espera, 1 Coríntios 13,7, o amor é paciente, a tudo espera e a tudo suporta, a tudo perdoa. Para que as reformas tenham êxito, é necessário saber esperar, respeitar o ritmo dos acontecimentos e das pessoas, reconhecer as limitações e imperfeições. Para que as reformas tenham êxito, são necessárias humildade e flexibilidade. Há verdades que só amadurecem depois de ter sido carregadas e nutridas por alguém no decorrer de uma vida de fidelidade e de serviço. Ademais, é de notar que cada pessoa tem seu ritmo próprio de abertura e compreensão, enquanto alguns estão bem definidos, outros ainda hesitam. Ora, é preciso que aqueles não se afastem destes, nem escandalizem os seus irmãos mais lentos, mas, ao contrário, tudo façam para caminhar com eles, ajudando-os a desabrochar genuinamente em seu modo de raciocinar. Todavia, a paciência não deve ser confundida com a covardia, nem a espera com a preguiça. Assim como há impaciências excessivas, há paciências excessivas. Ambos os excessos podem ser caminho para a catástrofe. O que a Bíblia diz sobre a paciência de Deus? Ezequiel 33,11, Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus demorou em castigar o povo desobediente de Israel para manter a honra do seu próprio nome. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Isaías 48,9. Se Deus tivesse praticado a justiça na hora, a primeira vez que Israel pecou, ele nunca teria cumprido a promessa de oferecer salvação para todos nós através do descendente de Abraão, Gênesis 12,3. No Novo Testamento, Paulo usa a palavra longanimidade para descrever essa demora em castigar. Ele diz em Romanos 9,22-24, que diremos, pois, se Deus,
querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vessos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O apóstolo Pedro explicou que Deus ainda não trouxe o juízo final porque ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. A justiça aplicada sem longanimidade teria resultado na condenação de todos, até de nós. Deus temporariamente poupou um povo para salvar muitos outros. 4. Retorno a uma tradição mais profunda, mais próxima à igreja primitiva, eliminando teologias da prosperidade, fazendo da casa de Deus um antro de ladrões, igrejas independentes, culto ao dízimo e sucessolatria, espírito de Piton e adivinhação, bem como ênfases em curas e exorcismos, deixando a caridade e a pobreza de lado, para que a renovação enriqueça a vida da Igreja, há de ser executada na fidelidade à tradição, que exprime a identidade da Igreja. Todo autêntico movimento de renovação tem dois componentes essenciais: de um lado, a volta às fontes e, de outro lado, a encarnação da fé das origens nas novas situações. Fica assim excluído o modismo ou o mudar por mudar, cego, atento unicamente aos convites do momento presente, sem consideração do passado, cuspindo no prato que comeu. Pois bem, esta Igreja Santa às vezes é abandonada por alguns que receberam tudo dela e que se tornaram cegos aos seus dons. Por vezes, em certos momentos como agora, zombam dela alguns que continuam a receber dela seu alimento. Um vento de crítica amarga, universal e sem inteligência chega por vezes a transtornar as cabeças e a apodrecer os corações. Um vento assolador, esterilizante, um vento destruidor, hostil ao sopro do Espírito. É então, quando contemplo o rosto humilhado de minha mãe, quando mais a amo. Sem me lançar a contra-críticas, saberei demonstrar que a amo na sua forma de escrava. E justamente na hora em que alguns ficam hipnotizados diante dos traços de um rosto apresentado como envelhecido, o amor me fará descobrir nela, com muito mais verdade, suas forças ocultas, suas atividades silenciosas, que constituem sua perene juventude, todas as grandes coisas que nascem no seu coração e que converterão a terra por contágio. A Igreja dos Pecadores. Paradoxalmente, a Igreja sem mancha nem ruga é também a Igreja dos Pecadores. Isto não abala a fidelidade eclesial, pois é justamente na fragilidade dos homens da Igreja que brilha com mais esplendor a glória da graça de Deus. A fraqueza dos membros da Igreja é prova de que é Deus quem a sustenta, e não o talento das criaturas. A Igreja criticada e desprezada, joga pedra na gênii. Uma Igreja que deixasse de ser desprezada e humilhada, não seria mais a Igreja de Jesus Cristo condenado e crucificado, não seria mais a Igreja dos apóstolos perseguidos e martirizados, não seria mais a Igreja da loucura da cruz. Uma Igreja cujas estruturas democráticas não incomodassem mais ninguém, teria perdido sua identidade evangélica. Porém aqui vale o velho ditado: só se atira pedra em árvore que dá frutos. Uma Igreja, samaritana, depositária e servidora do Evangelho. Somente na Igreja temos acesso a Jesus, somente na Igreja permanece autêntico o Evangelho. Mesmo que muitos cristãos sejam infiéis ao Evangelho, a Igreja continua anunciando o mesmo Evangelho,
e transmitindo a vida de filhos de Deus aos que a procuram sinceramente. A Igreja, hoje mesmo, está me dando Jesus. Explica-me, ensina-me a vê-lo, conserva para mim sua presença. Dizer isto é dizer tudo. Que poderia eu saber de Jesus? Que vínculo haveria entre nós dois sem a intermediação Igreja? Pois, como sabemos, Novo Testamento não caiu do céu prontinho, já dividido em capítulos e versículos, com zipe e tudo, mas tudo isto foi trabalho laborioso desta mesma Igreja que tanto zombamos hoje. Para encerrarmos. A propósito, alguém conhece alguma denominação cristã que já pediu perdão publicamente pelos erros de seus pastores e filhos do passado e do presente, como fez nosso saudoso São Papa João Paulo II? Ficamos no aguardo com fatos e dados concretos, e se possível com fontes seguras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Seja um colaborador fazendo uma doação espontânea ajudando o canal em suas despesas mandando um Pix de qualquer valor clicando no link do primeiro comentário fixado logo abaixo do vídeo pois isto ajudará a manter nossos serviços desde já agradeço que Deus te abençoe. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal e ative o sininho. Sejam todos bem-vindos à paz de Jesus e o amor de Maria. Observações: o meu trabalho do canal também ajuda a divulgar o blog ou site citados dando os créditos deles para maior ampliação dos mesmos clicando no link da descrição e entrando para poderem ver mais conteúdos e assim terem muito mais visibilidade. Retirado do blog, Uberacá. http://beracast.blogspot.com/ e transformado em audiobook por católico formado e informado é católico preparado. Apostolado Beracast, como você pode ver, ao contrário de outros meios midiáticos, decidimos por manter a nossa página livre de anúncios, porque geralmente, estes querem determinar os conteúdos a serem publicados. Infelizmente, os algoritmos definem quem vai ler o quê. Não buscamos aplausos, queremos é que nossos leitores estejam bem informados, vendo sempre os três lados da moeda para emitir seu juízo. Acreditamos que cada um de nós no Brasil, e nos demais países que nos leem, merece o acesso a conteúdo verdadeiro e com profundidade. É o que praticamos desde o início deste blog há mais de 20 anos atrás. Isso nos dá essa credibilidade que orgulhosamente a preservamos, inclusive nestes tempos tumultuados, de narrativas polarizadas e de muita fake news. O apoio e a propaganda de vocês, nossos leitores, é o que garante nossa linha de conduta. Sempre nos preocupamos com as questões de direito autoral e de dar o crédito a quem lhe é devido. Se por acaso alguém se sentir ferido, em seus direitos autorais quanto a textos completos, ou parciais, publicados ou traduzidos aqui, já que não consegui identificar e contatar alguns autores, embora tenha tentado, por favor, não hesite em nos escrever para que possamos fazer o devido registro de seus créditos, sejam de textos, fontes, ou imagens. Para alguns, erros de ortografia e de digitação valem mais que o conteúdo, e já invalidatados o texto. A falta de um A, de alguma vírgula, ou alguns trocadilhos, já são suficientes para não se ater à essência do conteúdo. Esclareço que levo mais tempo para escrever, ou repostar um conteúdo do que corrigi-lo, em virtude do tempo e falta de assessoria para isto. A maioria aqui de nossos, leitores, preferem focar no conteúdo e não na superficialidade da forma. Não quero com isto menosprezar as regras gramaticais, mas aqui,
não é o essencial. Agradeço as correções pontuais, não aquelas genéricas, tipo, seu texto está cheio de erros de português, nas próximas pontuem esses erros, se puderem e souberem, para que eu faça as devidas correções. Semanalmente faço postagens sobre os mais diversos assuntos: política, religião, família, filosofia, sociologia, moral cristã, etc. Há quem goste e quem não gosta de minhas postagens. Faz parte do processo, pois nem todos pensamos igual. Isso também aconteceu com Jesus e com os apóstolos e com a maioria daqueles, que assim se expõem. Jesus não disse que só devemos pregar o que agrada aos outros, mas o que precisamos para nossa salvação. Paulo disse o mesmo ao jovem bispo Timóteo, 2 Tim 4:1-4. Padre, seminarista, leigo católico e catequista não devem ter medo de serem contestados. Seja fiel ao magistério integral da Igreja. Quem disse que seria fácil anunciar Jesus e seus valores? A mera veiculação, ou reprodução de matérias e entrevistas deste blog não significa, necessariamente, adesão às ideias neles contidas. Tal material deve ser considerado à luz do objetivo informativo deste blog. Os comentários devem ser respeitosos e relacionados estritamente ao assunto do post. Toda polêmica desnecessária será prontamente banida. Todas as postagens e comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a posição do blog. A edição deste blog se reserva o direito de excluir qualquer artigo ou comentário que julgar oportuno, sem demais explicações. Todo o material produzido por este blog é de livre difusão, contanto que se remeta à nossa fonte. Não somos bancados por nenhum tipo de recurso ou patrocinadores internos, ou externo ao Brasil. Este blog é independente e representamos uma alternativa concreta de comunicação. Se você gosta de nossas publicações, junte-se a nós com sua propaganda, ou doação, para que possamos crescer e fazer a comunicação dos fatos, doa a quem doer. Entre em contato conosco pelo nosso e-mail abaixo, caso queira colaborar. filhodedeusshalom@gmail.com